Olá, esta é mais uma edição do Não Vou Por Aí, o seu programa com bate-papo divertido e inteligente que você acompanha de manhã, à tarde, à noite e até de madrugada neste canal no YouTube. Mais uma vez estou aqui com os meus amigos, eu sou o Zeca Marques e estou acompanhado de Dado Trenche, Sérgio Mota e Milton Lara. O tema de hoje foi meio pré-agendado, mas vocês não sabem o que eu escolhi dentre as opções. Então vai ser uma surpresa para vocês. Eu quero discutir a questão de a política pode separar amizades, pode inclusive separar parentes que convivem no mesmo seio familiar. Então, foi o Milton Lara que sugeriu esta questão. Imagino até que ele tem alguns causos para contar, causos pessoais ou de pessoas próximas. Milton Lara, a política é capaz de separar amizades ou familiares? Sim, com certeza. Eu não sei se digo bom dia, boa tarde ou boa noite, vai os três. A verdade é que, assim, Você pode falar boa madrugada também, Milton Lara. também boa madrugada. Boa aurora, bom crepúsculo, qualquer horário vale. Tá, você depois fica reclamando que eu falo demais, né? Então, assim, acho que sim, acho que a política pode separar amizades, acho que, na verdade, todas essas manifestações culturais, a política é uma manifestação cultural, elas são um reflexo daquilo que nós somos. O sujeito, quando briga por política, não está brigando por política, ele está brigando pretensamente pela sua sobrevivência. Nós estamos jogando nossos instintos nesse tipo de fabricação cultural. Então, é óbvio que a política pode separar pessoas, pode terminar com amizades e pode romper com afetos, o que é uma imbecilidade, porque, na verdade, como seres evoluídos, elaborados, a gente tem que passar um filtro nisso e perceber que não, você não deve terminar sua amizade porque o sujeito é lulista ou bolsonarista ou cirista. Isso é uma imbecilidade. Você, inclusive, já discutimos isso em outros momentos. Você, quando suporta, apoia um candidato, você não está apoiando uma agenda completa. Você está apoiando aquilo que você enxerga naquele candidato. E aquilo que você enxerga, por vezes, é tão diferente do que ele de fato é, que não tem sentido você imaginar que o sujeito que apoia o outro candidato é o seu oposto. A gente faz uma mescla de temas quando a gente escolhe um candidato. E essa mescla de temas se manifesta para cada um de forma diferente. Mas, sim, infelizmente, a política pode separar amizades. O telespectador, telespectadora, são sempre muito inteligentes. Então, eles sabem do que você fala sobre cirista e lulista. Mas eu não posso perder a piada, né, Milton? Cirista não tem a ver com casquinha de siri e lulista não tem a ver com a Lula Molusco. Tem a ver com Ciro Gomes, num caso, Luiz Inácio Lula da Silva, no outro caso. Mas, Sérgio Mota, você que está todo sorridente, você acha... A gente brinca, né, que família a gente não escolhe, a gente escolhe os amigos e as amigas, né? Família vem no pacote. Mas a política é capaz de separar pessoas próximas? O que você acha? E você tem exemplos a citar, não? Bom, os tempos atuais, que no meu entendimento exacerbaram esse fanatismo político, né? Em outros campos também, mas a gente está falando de política aqui hoje. Esses tempos atuais mostram que sim, né? A gente está vendo um monte de gente aí, usando a palavra da moda aí, cancelando outros em redes sociais, rompendo relações, partindo do pressuposto de que ou a pessoa é do jeito que eu quero que ela seja, ou ela não presta. O que, óbvio, né, o Milton já falou, é uma imbecilidade mesmo. Perfeito? Mas sim, os tempos atuais, eles mostram que isso está acontecendo. Beleza? É, também não, eu acho que assim,
também pode acontecer. Pode acontecer se não houver, né? Por exemplo, eu consigo trocar uma ideia com alguém que não pense politicamente do mesmo jeito que eu, desde que essa pessoa tenha bons argumentos, desde que ela seja civilizada o suficiente para a gente, entre uma cerveja e outra, conversar sobre isso e sobre outras coisas também, meu. Entendeu? O problema não é o antagonismo, o problema é como se faz o antagonismo político. Cara, e hoje em dia tá, né, meu, sabe, é medieval, né? Eu lembrei de uma charge do Angeli, que parou de produzir, ou diminuiu bastante a produção, porque foi diagnosticado com afasia, Isso, né? afasia. Uma charge daquelas na Folha de São Paulo, é, um desenho, a galera meu, nervosa, irritada de armadura embaixo escrito: São Paulo é uma cidade medieval, né? E assim, a política brasileira, ela tem se mostrado medieval, cara. Né? Um quer matar o outro, literalmente, né? Então, sim, é possível, sim, sobretudo nos dias atuais. Ô, irmãos, vou fazer aqui uma pequena observação. Muitos medievalistas testam essa ideia de que a idade é das trevas, da escuridão, da falta de conhecimento, né? Então, nesses casos, acho que evitariam essa associação de São Paulo com uma cidade medieval. Até porque São Paulo, a maneira como a gente conhece, só foi fundada no século XVI, bem depois da Idade Média, né? Mas vocês dois não responderam a pergunta que eu fiz de fundo. Eu espero que o Dado Trench responda se a política separa amizades e familiares e se vocês tinham casos. Vocês não citaram caso algum. Não, nós estamos esperando a segunda rodada. Na segunda rodada você fala dos casos. Perfeito. Então, Dado Trench, se você tiver algum caso que quiser antecipar para a primeira rodada, fique à vontade. Eu vou começar com a resposta da primeira pergunta, né, que não tem a menor dúvida que separa, né? Eu acho que a gente já vem dentro de um processo que não é novo, e que mostra que a democracia é uma brincadeira muito frágil, né? Então, quando você entra, a gente viu que quando a gente entrou em dois pontos que não se conversam, um monte de conceitos democráticos foram para a cucuia, né? Então, a liberdade de expressão, você ouvir as pessoas, você entender o direito que a pessoa tem por uma posição, foram todos para o ralo, né? Então, eu acho que o grande problema é que a gente vive hoje uma crise no direito na liberdade de expressão, né? Quer dizer, hoje você não pode falar o que você pensa, porque se você falar o que você pensa, você é cortado, como o Mota falou. Você, como é que você falou, Mota? Não é cortado, você é cancelado. Você é cancelado. Você é cancelado pelos seus amigos, você é cancelado por tudo, porque você expõe a sua opinião. E eu sou um grande defensor da liberdade de expressão, e eu acho que todo mundo tem direito de falar coisas inteligentes, coisas ruins, qualquer coisa a pessoa pode falar. E a gente, né, ou então essa crise que nós estamos passando, é porque as pessoas não querem lhe dar o direito de você ter opinião. Elas te dão o direito de você ter a mesma opinião que elas. Se você tiver a mesma opinião que elas, automaticamente você é meu amigo, eu vou te ouvir. Caso contrário, eu te cancelo. E isso é um grande caminho para a ignorância, né? Porque quanto mais você ouvir do mesmo, você continuará sendo o mesmo, você não fará mudanças. Justamente os pontos contrários do seu pensamento é que fazem com que você pense e altere ou não o seu pensamento, mas com certeza você vai evoluir o seu pensamento. Quando você ouve mais do mesmo, o resultado é o mesmo. É isso aí.
Bom, isso originou, inclusive, uma frase que eu acho que ficou bastante desgastada já, que é a ideia do Fla-Flu na política. É uma Isso. transposição de uma rivalidade do futebol, de Flamengo e Fluminense, para a política. Vocês vão poder falar sobre os exemplos que vocês têm, mas eu quero só lembrar duas questões. Eu acho que, no universo hoje, com as redes sociais escrutinando a nossa vida cotidiana o tempo todo, a política passou a ser um tema presente nos meios de comunicação, como talvez não tenha sido até o final do século XX, né? Então, e aqui, quando tivemos, inclusive, a ditadura militar, não se falava sobre política em televisão, em programas de rádio, salvo em alguns momentos jornais impressos. Mas eu acho que a política hoje está presente, por diferentes razões, em diferentes meios de comunicação. Então, as pessoas ouvem mais comentários, a opinião pública está mais abastecida de questões que envolvem a política. E o Brasil tem duas particularidades que eu acho que acontecem pouco em outros países. Primeiro, o STF tem uma presença midiática, a Suprema Corte, que não tem em outros países, né? E o tempo todo a gente está vendo o STF presente em telejornais, em programas vespertinos e canais fechados de informação, com decisões do STF. Tudo vai para o STF. E depois, o Brasil tem uma formação de partidos que é engraçada, porque qual que é o partido da direita hoje no Brasil? Vocês conseguem me dizer qual é o partido da direita? Não existe. O Centrão é um conglomerado de partidecos, alguns de aluguel, que formam o chamado Centrão. Então, o antigo DEM, que também já mudou de nome, que era o PSL, que tinha uma certa aproximação com a centro-direita, ele se pulverizou. Hoje, partidos com identidade, eu vejo um pouco o PSOL, que ainda mantém uma coerência ali, ideológica, a gente possa concordar ou não, e o PT, que ainda fica refém do seu histórico, né? Da sua mitologia de fundação. O PSDB perdeu identidade, o PSB seria outro de centro-esquerda que também patina aqui e acolá. Então, nós temos uma pulverização entre direita e esquerda no Brasil, mas não tem um partido forte que represente essa direita. Temos pessoas, que é outra característica da política brasileira, né? E pergunto a vocês, por exemplo, no caso do PT, o Lula é maior que o partido. Então, fica aqui aberta a segunda rodada. Quem quer comentar? Mas antes de começar a segunda rodada, eu vou fazer uma pergunta para você. Você Pois acha não. que a política quebra as amizades? Que você não respondeu. Ah, muito bem. Ninguém respondeu, eu vou inaugurar. Eu conheço casos, né, de pessoas que deixaram de se falar por causa de política, pessoas amigas, próximas. Na minha família, há pessoas com inclinações partidárias e ideológicas muito distintas, mas a gente ainda mantém um convívio. Agora, é aquela coisa de ser um pouco esperto, quer dizer, eu não vou ficar me aproximando de pessoas com quem eu tenha uma adversidade tão grande. Ou então, se eu vejo que a pessoa é uma radical de um lado ou de outro, eu já me afasto, porque eu não busco um radicalismo nem de esquerda nem de direita, né? Na minha família, não temos um caso assim explícito de um mal-estar que tenha sido causado por causa disso, né? Mas na universidade isso acontece, apesar de que eu estou numa universidade pública e, obviamente, que lá o que domina é o pensamento de esquerda, né? Ou de centro-esquerda, mas eu conheço entre pessoas amigas, pessoas que se ofenderam em redes sociais, né? E eu acho que é um pouco lamentável, porque, enfim, às vezes é até um pouco salutar, porque eu acho que as máscaras caem e as pessoas se expõem e assumem o que são de verdade, e acho que o jogo fica mais explícito. Então, eu acho que é um pouco isso, Trench. Na Bom, verdade, se você for pensar bem, nós temos, inclusive na comunicação, um fenômeno que todo mundo cita, mas pouca gente sabe o que é o da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva surgiu de um experimento que foi feito por um psicólogo, onde ele colocava sobre uma mesa diversos recortes de jornais e revistas, propositalmente contrários ou a favor de alguma causa, que no caso, se não me engano, foi testado com carro. E ele pedia que as pessoas escolhessem notícias, e as pessoas acabavam escolhendo com frequência um enorme número de notícias que concordavam com sua opinião. Nós temos esse fenômeno na humanidade. As pessoas escolhem aquilo que elas gostam.
E o Fla-Flu se estabelece porque é muito complicado analisar a realidade, porque a realidade você não pode reduzir em números, 0 e 1, não é binário. Você tem que analisar uma série de questões. Nós falamos há pouco tempo da guerra da Ucrânia. É óbvio que a guerra da Ucrânia é assim? Não tem nada óbvio. São fenômenos humanos, criados por seres humanos com uma complexidade absurda. Então, as pessoas tendem a reduzir essa discussão a sim e não. Quer dizer, o sujeito é bolsonarista, logo ele é a favor de intervenção militar. Não, o sujeito é lulista, logo ele é a favor de, sei lá, corrupção no Estado. Não é assim. As pessoas escolhem seus líderes, vamos dizer assim, com base em alguma coisa que é projetada dentro delas. As outras coisas, elas minimizam. Teve aquele movimento em Wall Street, que ocuparam Wall Street, e os repórteres iam perguntar para as pessoas: você está aqui por quê? E descobriram que cada um tinha suas próprias pautas para estar lá. Não existia uma palavra única de ordem. Então, eu acho que isso ocorre com muita frequência nas nossas relações. E eu, por exemplo, preferi sair de todas as redes sociais, exceto o WhatsApp, onde eu troco mensagens, para evitar esse ambiente tóxico, horroroso, que viraram as redes sociais hoje. Quer dizer, o Milton cancelou, na verdade, o mundo todo. Isso, eu cancelei o mundo. Ô, irmão, mas antes de você falar, só quero fazer um adendo ao que o Milton disse. Eu acho que a melhor aproximação, Milton, é o seguinte: quem é bolsonarista, automaticamente, ou não necessariamente, é a favor de intervenção militar ou de fechamento do Supremo Tribunal Federal. Quem é lulista, não necessariamente você for da corrupção. Nenhum membro do PT vai assumir isso. Quem é lulista é a favor do fim da reforma da Previdência ou do cancelamento da reforma trabalhista que foi colocada em marcha, inclusive no governo Temer, né? Então, só para deixar o paralelismo com aquilo que as pessoas de fato assumem. Até porque a gente grava esse programa logo depois do 1º de maio, que foi celebrado no domingo, e as bandeiras que figuravam nos dois movimentos eram justamente essas, né? De um lado, fecha o STF, do outro lado, vamos acabar com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Mas, Sérgio Mota, você levantou a mão, foi gol do São Paulo? Você está Ainda não. Ainda não. Bom, aqui é grupo de professor, né, cara? Professor tem uma mania besta, a gente estuda, né? E aí o Milton citou a teoria da dissonância cognitiva. Quem escreveu esse livro foi o Festinger, se não me engano. E, na verdade, são duas teorias correlatas, a da dissonância e a da concordância cognitiva. E o Milton ele citou mais especialmente a teoria da concordância cognitiva. O Milton é um cara brilhante. E aí é o seguinte, cara, a pergunta da segunda rodada é de causos, certo? Sim, eu mesmo já cancelei gente, mas não pela discordância política, mas pela maneira como a discordância se apresentou. Quando começa a entrar no campo da ofensa pessoal e etc., aí não tem mais como argumentar. Eu entendo o que o Trench diz, né? Da liberdade de expressão, que tem que ser um princípio imutável, né, da convivência democrática. Mas, puta, a partir do momento que o cara começa a te esculachar só porque você pensa diferente dele, né, aí não tem mais margem para discussão. E eu lembrei de um outro caso também, que para vocês perceberem que também isso não é exatamente de agora. De repente, a chapa está mais quente de 2018 para cá. Mas eu conheço uma pessoa que, ainda no governo Dilma, cancelou ou saiu de um grupo de WhatsApp da família por conta de discordância política, que
descambou para tapa na cara, tiro, porrada e Ô, bomba. louco. Entendeu? Ô, louco. Exatamente. Então, não é de agora, sempre aconteceu. Agora eu acho que está muito tenso, né? Mas é isso aí. Não, mas esse lance do cara ser mal educado, etc., é justamente o cara não aceitar o princípio básico da diferença de opiniões, né? É. As pessoas que frequentam o meu Facebook, meu Instagram, principalmente em época de eleição, eles sabem que lá é um grande lugar para a gente conversar sobre divergências, né? Então, eu abro o caminho, deixo, e a gente já teve alguns casos onde você pega duas pessoas que começam a polarizar e ficam ali naquele projeto de você é bobo, não, você é mais bobo que eu, não, você é mais bobo e idiota, não, você é mais bobo, idiota e chato. E a coisa vai indo, e eles não percebem o ridículo que é a situação. E muita gente me pergunta, por que vocês não cancelam os caras? Por que vocês... Não, porque eles têm o direito de ficar tratando desde que com um certo respeito, porque quando começa a sair desse respeito, eu convido as pessoas a pararem de conversar no meu Facebook, no meu Instagram, e que façam isso no seu Instagram e Facebook. Tá? Porque tem um limite, né, para você aceitar os xingamentos ou as posições, etc. E tal. As posições são sempre bem-vindas. Eu sempre respeito. O cara pode falar besteira que eu acho que ele está falando. Eu deixo porque eu acho que sempre é um aprendizado. Agora, quando começa a sair do ponto normal de convivência, eu vou lá e breco e convido as pessoas a pararem a conversa ali, porque o meu quintal não é lugar para briga de galo, né? Porque, no fundo, é uma briga de galo, né? Ninguém tem argumento maior ou melhor do que o outro e fica um bicando o outro, provocando. Então, vira uma piada. Quem gosta de ouvir uma boa discussão morre de rir dessas conversas totalmente sem argumento. E só para concluir, a gente tem um problema aqui no Brasil, não sei se é um problema mundial, mas no Brasil a gente tem, que é o seguinte: a pessoa ela lê um artigo de uma página sobre algum assunto e ela virou mestre naquele Expert. expert, ela consegue desenvolver e só que o que acaba acontecendo? A argumentação de quem lê uma página tem uma página. Então, quando você vai para a página 2, morreu a argumentação. Aí, qual é a saída da argumentação? Normalmente, é uma saída mais mal educada, mais torta e assim por diante. Quero destacar algo que o Treche comentou, que é essa ideia da intolerância que permeia um pouco as relações humanas. Porque aqui no Brasil, se a pessoa diz algo contra a esquerda, é taxada de fascista, né? Sem conhecer a história da pessoa. Por outro lado, se ela faz algum comentário contra o governo Bolsonaro, já é taxada de comunista. Então, não há meio termo. A gente fica num código binário que é sempre muito arriscado, muito danoso e muito pobre, né? E só para concluir o programa, estamos aqui chegando já ao final, eu quero lembrar quando havia o Orkut. Inclusive, parece que houve um anúncio aí do criador do Orkut que ele vai voltar, né? E o Orkut tinha aquela... Preciso entrar para poder cancelar. Opa, Milton, sempre é tempo. Mas o Orkut criava aquelas comunidades, né? Coisa que no Facebook funciona de outro jeito. Então, havia comunidade para tudo. E eu dava aula numa universidade e, no final de ano, os alunos, as alunas, me deram um CD do Los Hermanos de presente. E eu nunca tinha dito que eu ouvia, eu conhecia pouco, conhecia a música Ana Júlia, que tinha estourado, era hit. E aí recebi um CD dos Los Hermanos. Quando eu entrei no Orkut para procurar o que havia, a quantidade de comunidades que odiavam Los Hermanos era uma coisa impressionante. Eu pensei, mas será que eles são um motivo de tanto ódio? E quase sempre o ódio vinha dos roqueiros, né, que ficavam indignados que aquilo pudesse ser uma banda de rock, rock alternativo, rock pop, rock samba, sei lá o quê, né? Eu quase entrei numa comunidade, eu odeio o Rogério Ceni. Mas eu pensei, por que eu tenho que dar cartaz para o meu ódio
quando eu devo priorizar aquilo que eu gosto. Então, eu deixei de entrar nas comunidades, eu odeio tal coisa. Eu comecei a entrar nas comunidades, eu adoro tal coisa. E só para terminar aqui, uma das comunidades em que eu entrei, eu adoro pizza de mussarela. E também passou a ser alvo de ironias, porque eu era meio monotemático com relação ao gosto de pizza. Mas fica aqui o convite para a gente continuar essa conversa em torno de uma pizza de mussarela ou de portuguesa, calabresa, alite, conforme o gosto de qualquer pessoa. Meus caros, muito obrigado mais uma vez. Este é o Não Vou Por Aí, que você assiste neste canal no YouTube. Aqui estão os nossos canais, as nossas redes. E você, por onde que você vai? Você também participa desse Fla-Flu na política? Escreva para a gente, comente, sugira temas futuros e a gente volta a se encontrar numa próxima oportunidade. Quem coloca tudo isso no ar é o EduBR e temos também o João Manuel no nosso backstage. Um grande abraço a vocês. Até a próxima. Tchau.